Oração matinal para proteção total e saúde, família, trabalho, finanças e paz interior. E se eu te dissesse que muitos dos problemas do seu dia começam antes mesmo de você sair da cama? Parece exagero, mas não é. Enquanto milhares de pessoas enfrentam o dia sem nenhuma proteção espiritual, você pode ativar uma cobertura total logo nos primeiros minutos da manhã. Saúde, família, trabalho, finanças, emoções, tudo isso pode ser blindado com uma simples atitude e a oração. Vivemos num tempo em que o celular ganhou prioridade sobre a presença de Deus. O resultado? Ansiedade, decisões precipitadas, relacionamentos em crise e pensamentos que nem deveriam estar aí. Mas essa oração da manhã é diferente. Ela é escudo. É direção. É força. Está pronto para ativar a proteção total e caminhar no seu dia com fé inabalável? Então vem comigo agora, e experimente o poder de uma oração que cobre todas as áreas da sua vida. Aproveita e já se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todos os dias orações que vão fortalecer sua mente, sua fé e sua família. Deus tem algo forte para fazer na sua vida e começa aqui. Início espiritual do dia com entrega a Deus. Dedicar os primeiros minutos do dia a uma oração da manhã pode parecer algo pequeno, mas muda tudo. É como abastecer o coração antes de entrar no campo de batalha. Quando alguém acorda e já mergulha nas notificações, perde a chance de receber a proteção espiritual que vem do alto. O simples ato de respirar fundo, abrir a Bíblia em Salmos ou Provérbios e dizer: Senhor, este dia é teu, já coloca tudo em outro eixo. Ali começa a verdadeira cobertura divina. A fé inquebrantável nasce nesses instantes silenciosos, em que a alma se curva diante de Deus. Não se trata de religiosidade, e sim de comunhão. Algumas pessoas fazem isso com um café quente ao lado, outras ainda de joelhos, antes mesmo de sair da cama. O importante é ter esse encontro, essa oração para empezar o dia. Nesse momento, a ansiedade perde força, o medo recua e a mente se alinha com o céu. É o segredo de quem caminha em paz. E sabe o que é interessante? Quando a pessoa entrega o início do dia a Deus, até decisões difíceis parecem mais claras. Já não se sente sozinha ao encarar o trânsito, o trabalho ou os desafios familiares. Tudo passa a ter um propósito mais alto. É aí que a oração pela paz interior encontra lugar, e a cobertura espiritual começa a envolver casa, família, pensamentos e até mesmo os próximos cliques no celular. Cobertura total para corpo, alma e meio ambiente. A oração da manhã não é só um ato bonito, é uma blindagem completa. Quando alguém clama por proteção espiritual, está pedindo mais do que livramento de acidentes. Está falando de equilíbrio emocional cristão, de libertação espiritual, de saúde interior. É como vestir uma armadura invisível antes de sair de casa. Quem entende isso não começa o dia sem essa conversa com o alto. E não é só o corpo que precisa de cuidado, viu? A alma também sofre com sobrecarga, inveja, palavras duras e até influências sutis das redes sociais. Por isso, incluir na oração proteção contra a inveja, oração contra o medo e até oração pelas redes sociais faz toda a diferença. É uma forma de dizer: Senhor, protege até o que eu não consigo ver. Essa é a verdadeira cobertura divina, completa, real, necessária. É comum as pessoas se preocuparem com a alimentação ou com o treino físico. Mas e a oração pela saúde? E a proteção contra pensamentos negativos? Esses são os verdadeiros ataques que muitas vezes passam despercebidos. Uma boa oração motivacional diária já limpa o terreno. É como passar um filtro espiritual antes de começar qualquer conversa, decisão ou compromisso. Proteção emocional e mental. Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, talvez até mais. A oração da manhã é um ótimo momento para pedir proteção emocional, porque é ali que começam os maiores combates do dia. Pensamentos tóxicos, mágoas antigas, ansiedade pelo futuro, tudo isso tenta invadir como um ladrão sorrateiro. Mas com a proteção contra a ansiedade e a oração contra os pensamentos negativos, a mente ganha um escudo poderoso.
Um exemplo simples. Imagine alguém indo trabalhar já com o peso de discussões do passado. Isso contamina o dia inteiro. Agora pense nessa pessoa separando 5 minutos para clamar por libertação espiritual e equilíbrio emocional cristão. Ela está dizendo: Senhor, cura meu coração, protege minhas emoções. Parece pequeno, mas é uma atitude que transforma relacionamentos e até decisões importantes. A oração para tomar decisões difíceis começa aqui, com a mente limpa e o coração leve. Muita gente trava porque carrega cicatrizes não tratadas. E a boa notícia é que Deus é especialista em curar feridas emocionais. Nessa conversa sincera com o Pai, é possível soltar aquilo que pesa e renovar a saúde interior. Porque uma alma curada enxerga tudo com mais clareza, e essa clareza abre caminhos inesperados. Segurança das relações laborais e familiares. O lar é o primeiro campo de batalha e também o primeiro lugar onde a paz precisa reinar. Por isso, incluir na oração da manhã pedidos de proteção para a família, oração pelo casamento, oração pelos filhos e oração pelo casa não é apenas um gesto bonito, é uma necessidade espiritual. A cobertura divina no ambiente doméstico faz toda a diferença na forma como lidamos com os conflitos e desafios diários. Imagine um lar onde cada um começa o dia com uma oração pela paz interior e pela união familiar. Os conflitos não somem, mas perdem a força destrutiva. Quando o casal ora junto, quando os pais intercedem pelos filhos ou os filhos oram os pais em oração, algo acontece. O ambiente se purifica. A proteção contra a inveja, o estresse e até influências espirituais ganha força real e o amor encontra solo fértil para crescer. E não pense que isso é só para dias difíceis. Orar pela casa, mesmo quando tudo vai bem, é como fazer manutenção preventiva. A oração motivacional diária pode incluir gratidão pelos momentos em família, pedidos de sabedoria para lidar com birras infantis, com silêncios entre o casal ou com a solidão dos pais. Um lar fortalecido espiritualmente se torna um refúgio em meio ao caos lá fora. Orações pelos pais, idosos e jovens. A oração da manhã também é um momento para ampliar o coração, lembrar de quem veio antes e de quem está chegando agora. Quando se faz uma oração pelos pais, pelos idosos e pelos jovens, estamos conectando gerações sob a mesma cobertura espiritual. Os mais velhos precisam de saúde, honra e descanso. Os mais novos, de direção, identidade e força para dizer a não a quando todo mundo diz assim. Quantas vezes os avós, com sua sabedoria silenciosa, sustentam lares inteiros em oração pela saúde e proteção espiritual? E quantos jovens, mesmo cheios de energia, enfrentam batalhas internas que ninguém vê? A oração pela família precisa incluir essas pontas. Uma mãe que ora pelo filho adolescente pedindo equilíbrio emocional cristão, ou um neto que intercede pelos avós pedindo saúde interior, e isso gera raízes espirituais profundas. E olha só, e jovens que oram desde cedo aprendem a tomar decisões com base na fé, não só na emoção. É bonito ver um adolescente buscando a Deus antes de escolher amigos, faculdade ou até o que postar nas redes sociais. E mais bonito ainda é ver um idoso, com suas marcas de vida, pedindo libertação espiritual para os seus, mesmo em silêncio. Essa conexão é sagrada, e nos prepara para o que vem a seguir. Ambiente de trabalho e decisões profissionais. Começar o dia pedindo direção para o ambiente de trabalho é sinal de sabedoria. A oração da manhã deve incluir o trabalho não só por causa das pressões externas, mas pelas decisões internas que precisam ser tomadas com equilíbrio. Uma oração pelo trabalho e pelas finanças pode ser a diferença entre agir no impulso ou com discernimento. É ali que Deus ajusta não só o que se faz, mas como se faz. Muita gente acorda já com o celular na mão, respondendo mensagens de trabalho e carregando ansiedade antes mesmo do café. Que tal inverter isso? Antes de abrir o WhatsApp ou o e-mail, abrir o coração. A oração para tomar decisões difíceis ajuda a lidar com ambientes tóxicos, com prazos apertados, e até com aquele colega que testa nossa paciência. Deus também cuida disso, sim. Com oração e atitude, até a postura muda. E nem sempre o problema é externo. Às vezes,
É a nossa identidade profissional que precisa de cobertura espiritual. Oração motivacional diária ajuda a manter os olhos no propósito, mesmo quando a rotina esgota. É pedir sabedoria antes da reunião, paciência antes do transporte lotado, proteção emocional antes de abrir a caixa de e-mails. E assim, pouco a pouco, o trabalho deixa de ser fardo para virar missão. Finanças, provisões e projetos pessoais. Pouca gente lembra de orar pelas finanças, mas isso muda radicalmente a forma como se lida com o dinheiro. A oração da manhã pode, e deve, incluir pedidos por estabilidade, sabedoria ao gastar, proteção de bens e até discernimento em projetos. Não se trata só de pedir prosperidade, mas de desenvolver uma mente alinhada com os princípios divinos. Oração pelas finanças também é proteção espiritual, contra decisões ruins, impulsos e até armadilhas. Já viu alguém orar antes de fazer uma compra importante? Ou antes de fechar um contrato? Essas atitudes mostram maturidade espiritual. Uma simples oração pelo trabalho e pelos recursos daquele dia pode abrir portas inesperadas. E tem mais. Quando você consagra um projeto pessoal a Deus, mesmo que ainda esteja só no papel, você está dizendo: Senhor, guia a cada passo. E Ele honra isso. Às vezes, o problema financeiro não está no que falta, mas no que se desperdiça. Pedir sabedoria é tão importante quanto pedir provisão. A cobertura divina sobre as finanças inclui também paz, aquela paz que evita brigas em casa por causa de dinheiro. E quando o coração está tranquilo, os sonhos têm espaço para florescer. Inclusive aquele projeto que você engavetou há anos, talvez seja hora de tirar o pó e apresentar ele em oração. Proteção de viagem e realocação. Sair de casa hoje é um ato de coragem, e sabedoria é não sair sem antes orar. A oração da manhã precisa incluir cada trajeto, cada rua, cada ônibus ou carro. Quando pedimos proteção em viagens e deslocamentos, estamos dizendo: Senhor, me leva e me traz em paz. Isso vale tanto para quem pega a estrada quanto para quem caminha até a esquina. É a cobertura divina cuidando dos mínimos detalhes. Muitas vezes, quem fica em casa também precisa dessa intercessão. Pais que oram pelos filhos que vão para a escola, maridos que intercedem pela esposa que vai ao trabalho, jovens que oram pelos avós que vão ao médico. É a oração pela família em movimento. E não é só por acidentes, é por equilíbrio emocional, paciência no trânsito, livramento de más companhias e sabedoria para lidar com imprevistos. Quer um hábito poderoso? Antes de girar a chave do carro ou subir no ônibus, diga: Senhor, toma o volante. Literalmente. Isso muda a forma de reagir no trânsito, no aeroporto, ou até andando na rua. E o melhor, essa atitude reforça a consciência de que Deus cuida de cada passo. Porque nem sempre a viagem mais perigosa é a longa, às vezes, é o caminho de casa ao trabalho. E aí entra algo ainda mais profundo. Pensamentos, desejos e influências digitais. Hoje em dia, a mente não é atacada só por pensamentos negativos, é bombardeada por telas, likes e notificações o tempo todo. Por isso, a oração da manhã precisa incluir um clamor específico, de oração contra a influência digital. Pedir equilíbrio emocional cristão ao usar as redes sociais é uma forma de manter a alma limpa no meio de tanto barulho. Porque não adianta começar o dia em oração e terminar afogado no feed. Muita gente acorda e, sem perceber, deixa o celular determinar o humor do dia. Um comentário maldoso, uma comparação injusta, uma notícia ruim, pronto, lá se foi a paz interior. Mas quem ora antes de tudo isso, pedindo discernimento e proteção emocional, cria um filtro espiritual. Um jovem pode dizer: Senhor, me ajuda a usar o celular com sabedoria hoje. Um adulto pode orar: e me mostra quando for hora de desligar. E isso faz toda a diferença. A mente é campo de batalha, e as redes sociais são armas, tanto para curar quanto para ferir. Uma oração contra pensamentos negativos e desejos que desviam do propósito é como acionar um antivírus espiritual. Porque o que a gente vê, lê e escuta online, também molda nossa fé. E quando a fé está frágil, as decisões começam a sair do prumo. E é aí que começamos a ver o peso das palavras.
palavras danosas e fortalezas mentais. Às vezes, a maior ferida não veio de um golpe, mas de uma palavra. Quem nunca foi marcado por frases como "a você não vai conseguir", "ninguém te entende", ou "a isso não é para você"? A oração da manhã é o momento ideal para pedir cura dessas palavras danosas. É ali que se faz uma oração contra os pensamentos negativos que nasceram de críticas, rejeições ou comparações. E sim, isso também é libertação espiritual. A mente cria fortalezas, boas ou ruins, com base no que escuta repetidamente. Se alguém passou a vida ouvindo que não tem valor, vai acabar acreditando. Por isso, a oração pela saúde interior deve incluir também esse pedido: Senhor, apaga as mentiras que ouvi e escreve a tua verdade em mim. Uma boa prática é declarar versículos em voz alta, como Provérbios 18:21, e a morte e a vida estão no poder da língua. A palavra reprograma. E tem mais, cuidado com as próprias palavras também. Uma simples frase dita no impulso pode virar ferida no outro. A oração motivacional diária pode incluir: me dá sabedoria ao falar e sensibilidade ao ouvir. Porque as palavras são sementes, e cada uma delas constrói fortalezas mentais, boas ou mais. E se a mente estiver frágil, qualquer ideia bonita pode virar armadilha. Discernimento espiritual contra influências sutis. Muita gente acha que só existe perigo no óbvio, mas as influências sutis são as que mais enganam. Na oração da manhã, é essencial pedir discernimento espiritual para identificar aquelas ideias que parecem boas, mas desviam do propósito divino. Um convite inofensivo pode abrir portas para dúvidas, medos ou decisões que não fortalecem a fé inquebrantável. Imagine alguém começando o dia com uma oração para que Deus revele o que está oculto nas intenções alheias. Isso traz clareza para dizer a não a quando tudo ao redor insiste no assim. O equilíbrio emocional cristão depende desse filtro espiritual. É como usar óculos especiais que revelam as armadilhas invisíveis, protegendo a mente e o coração de influências que minam a paz interior. Por fim, a oração contra a inveja e as redes sociais também entram nesse campo. Porque não é só o que está no mundo real que pode afetar, mas também o que circula no digital. Pedir sabedoria para lidar com essas influências sutis é mais do que proteção, é libertação espiritual diária. E assim, com essa blindagem completa, o dia pode começar de verdade. E agora, me diz, você vai continuar vivendo seus dias de qualquer jeito, ou vai escolher blindar sua vida com a oração? Vai deixar que o medo, a ansiedade, as redes sociais e os problemas ditem seu ritmo, ou vai começar cada manhã com a força de Deus te guiando? Você já sabe o que fazer. Esta oração da manhã é mais do que palavras, é oração matinal para proteção total, e saúde, família, trabalho, finanças e paz interior. E se eu te dissesse que muitos dos problemas do seu dia começam antes mesmo de você sair da cama? Parece exagero, mas não é. Enquanto milhares de pessoas enfrentam o dia sem nenhuma proteção espiritual, você pode ativar uma cobertura total logo nos primeiros minutos da manhã. Saúde, família, trabalho, finanças, emoções, tudo isso pode ser blindado com uma simples atitude,